just pray real quick. Vamos orar mais Father, uma vez. Pai, in the name of Jesus, Em I nome thank de you for the Jesus, opportunity to be here eu te tonight. agradeço pela oportunidade de estar aqui esta noite. And I just yield myself to you. E eu me rendo a Ti. I ask you to speak through me Eu peço que o Senhor fale através de mim. and to teach through me. E que o Senhor ensine através de mim. And I pray that you will E change eu peço lives que o Senhor tonight. transforme as vidas nesta noite. I ask that you will shield and Peço protect us, que o Senhor nos proteja com a sua armadura, and especially my interpreter. especialmente a intérprete. And I thank you for it in Jesus' name. E eu te louvo e te agradeço em nome de Jesus. Amen. Amém. And now in the name of E Jesus, agora, em nome de Jesus, I take authority over every eu evil tomo spirit autoridade contra qualquer espírito maligno that would seek to interfere que tonight tente in any interferir way. nesta noite de qualquer forma. I command you to be E eu bound. declaro e comando que esteja amarrado I forbid you from functioning in e te any way proíbo de tonight. funcionar de qualquer forma neste lugar esta noite. In Jesus' Em name. nome de Jesus. Amen. Amém. I want to talk to you tonight about a very common problem that most people are not aware of. Eu quero falar com vocês esta noite acerca de um problema muito comum que muitas pessoas não têm ideia. The Lord drew this to my husband and my attention a few years back. O Senhor trouxe isso à atenção, a minha atenção e a do meu esposo há um tempo atrás. Now, Daniel and I live in the northern part of the state of Arkansas in the mountains. E Daniel e eu, nós vivemos na área norte, na região norte do estado de Arkansas. We live out in the country on a cattle ranch. Nós moramos num rancho de gado no interior, na área montanhosa do estado. And we live in a valley with mountains on three sides. E ali é um vale e tem 3 montanhas nos 3 lados da região. And our home is on one side of the valley up against the A mountain. nossa casa fica em um lado, encostada à montanha. And the building with our office is across the valley and halfway up the mountain on the opposite side. E o prédio que com o nosso escritório fica no lado oposto daquele vale, nas montanhas, mais ou menos na parte da metade, assim, subindo a montanha. Now, I tend to go to bed earlier in the evening, and I get up very early in the morning, usually around about 4 o'clock. E normalmente eu vou para a cama bem cedo, eu durmo bem cedo e acordo também bem cedo, por volta das 4 da manhã. But Daniel never goes to bed until about 2 or 3 in the morning, and then he sleeps in later. Mas o Daniel, ele nunca dorme cedo, normalmente por volta das 2, 3 da manhã e sempre acorda mais tarde. So on this particular night, Nesta noite em particular, about 2 o'clock in the morning, por volta de 2 da manhã, Daniel decided to go up to the office. o Daniel decidiu subir, ir em direção ao escritório, subindo a montanha. Now, it was in the winter, E isso era a época do inverno. and it was cold with Estava snow muito frio, on the tinha ground. neve na terra, no solo. Now, you also need to understand Também vocês precisam entender uma coisa. that the entrance to the valley A entrada do vale is more than a half a mile away from where our home is. fica mais ou menos a meia milha de onde fica a nossa casa. And we lock the gate to the entrance to the valley at night, so nobody comes in at night. Então, nós trancamos aquele portão que dá para o exterior do vale, do nosso rancho, para que ninguém entre durante a noite. On this particular night, Nessa noite em específico, Daniel left our home o Daniel saiu de casa and walked across the valley e atravessou esse vale, and started to go up the driveway to the começou office. a subir a estrada em direção ao escritório. And suddenly, he saw to his left-hand side, sitting on a huge rock that's there, a young man. E, repentinamente, ele viu, no lado esquerdo dele, sentado em cima de uma rocha, de uma pedra que ele fica ali mesmo, um jovem, um rapaz jovem. The man was dressed normally in Western clothes.
E esse rapaz estava vestido, se vestia assim comumente, como nós, aqui da parte ocidente. And he was sitting on the rock Ele estava ali sentado naquela rocha, with a notebook in his hand, com um caderno em mãos. and he was writing in the notebook. E ele estava ali escrevendo naquele caderno. Now, Daniel was very surprised E o Daniel estava muito chocado com isso. because we're way out in the country. Porque ali estávamos nós, totalmente afastados no interior do estado. No one comes back in on the property, especially in the middle of the night. E ninguém se coloca ali na propriedade, principalmente no período da noite. So, Daniel went over to the young man, Então, o Daniel partiu ali em direção àquele rapaz. and he said to him, E ele disse ao rapaz, not very nicely, não falou de uma maneira muito gentil, não. he said, "What are you doing here?" Ele perguntou, o que você está fazendo aqui? The young man never looked up. E o rapaz nunca, nem ao menos olhou, se dirigiu a ele. He just kept writing in his book. Ele simplesmente continuou escrevendo naquele caderno. And finally he said, E finalmente ele disse, "I'm writing eu in estou my book." escrevendo no meu caderno. And Daniel said, "Well, I can see that. E o Daniel disse, bom, eu consegui perceber isso. What are you writing in your book?" O que é que você está escrevendo no seu caderno? And the young man said, E o rapaz disse, "I am writing every word that you speak, everything that you do, and every thought that you think." eu estou escrevendo todas as palavras que você diz, tudo o que você faz e todos os pensamentos que passam pela sua mente. Daniel thought about that for a minute and he said, "Oh, are you an angel?" Então o Daniel parou e pensou por um momento, você é um anjo? And the young man said, "Yes, I am an angel of God Most High." E o rapaz disse, sim, eu sou um anjo do Deus Altíssimo. He said, "And I keep a record E eu mantenho um histórico, um recorde of everything in your life. de tudo o que acontece na sua vida. Everything that you do, Tudo o que você faz, everything that you say, tudo o que você diz and every thought that you think." e todos os pensamentos que você pensa. And then the angel motioned across the driveway to the other side. Então o anjo levantou o braço e apontou para o outro lado ali da estrada, da entrada. And he said, "Do you know who those two are over there?" E ele perguntou, você sabe quem são aqueles dois ali? And Daniel looked, E o Daniel olhou and there were two men standing over there, e haviam dois homens de pé ali do outro lado. both of them dressed in black, Ambos estavam vestidos todo de preto. and each one had a notebook in their hand, Cada um tinha também um caderno em suas mãos. and they were writing in their books. E eles estavam ali escrevendo em seus cadernos. And Daniel turned back to the angel and he said, "No, I've never seen them before." Então ele se dirigiu ao anjo e falou, não, eu nunca os vi antes. And the angel said, "Those are servants of Satan, Então o anjo respondeu, aqueles são servos de Satanás. and they are writing down everything that you do and every word that you speak." E eles estão ali escrevendo tudo o que você faz e todas as palavras que você diz. He said, "But they're not writing down what you think because they cannot read your mind." Mas eles não estão anotando o que você pensa, porque eles não podem ler a sua mente. And the angel said, "They are just waiting E o anjo disse, eles estão simplesmente esperando for you to do or say something wrong." para você, o momento que você fizer ou falar algo errado. And when you do, E quando você o fizer, they take their record in their books ali eles vão e tiram aquele histórico do caderno deles. up to their master Satan, Levam aquilo até o mestre deles, Satanás. and Satan takes the record of what you have said or done, E ali então, Satanás agora toma posse do recorde do que você já falou e do que você já fez, that is wrong, que foi errado. and he petitions God to bring destruction into your life
as a result. E então ele vai diante de Deus e faz uma petição para a destruição da sua vida. And Daniel looked at those two men, and then he turned back to say something else to the angel. E então o Daniel olhou para aqueles dois homens que estavam ao seu lado e foi dirigir-se ao anjo. And the angel was gone. E o anjo havia desaparecido. And then he looked back to where Ele the olhou two men were, novamente onde estavam os dois homens and they were gone. e eles também haviam desaparecido. And once again, he was alone. Uma vez e novamente ele estava sozinho. But as Daniel finished walking up to the office, Quando Daniel chegou ali no escritório, he realized we are never alone. ele percebeu uma coisa: nós nunca estamos sozinhos. You Você are never nunca alone. está sozinho. You cannot hide anything. Você não consegue esconder nada. You might hide it from other people, Talvez você consiga esconder algo de outras pessoas, but you cannot hide it from God mas é impossível esconder qualquer coisa de Deus. and his angels. E os anjos dele. And neither can you hide E what também you não é say or possível. do from Satan. Não é possível esconder qualquer ato ou qualquer palavra de Satanás. Now let's take a look at the book of Revelation chapter 20. Portanto, agora vamos abrir nossas Bíblias em Apocalipse 20. Revelation 20 and Apocalipse verse 20, 12. verso 12. And I saw the dead, small and great, standing before God, and books were opened. And another book was opened, which is the book of life, and the dead were judged according to their works by the things which were written in the books. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé, diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado nos livros. You see, God's word is clear. Veja bem, a palavra de Deus é bem clara. Everything that you do, say, or think is recorded in the books of heaven. Tudo o que você disser, fizer ou pensar será registrado no livro. This is true for every human being in the whole world. E isso é verdade para todos os seres humanos no mundo inteiro. But God is not the only one that keeps records. Porém, Deus não é o único que mantém esses registros. Satan's kingdom does also. O reinado de Satanás também mantém um registro. And in fact, Na verdade, the Lord showed my husband in a vision just a couple of weeks ago o Senhor também mostrou ao meu esposo, através de uma visão apenas 2 semanas atrás, that Satan has a huge book, que Satanás possui um livro imenso. and it's called the Book of Accusations. Esse livro se chama O Livro das Acusações. And in that book Naquele livro is written está escrito an accurate record um registro exato of everything de tudo that you say que or você falar do ou fizer that is wrong. que foi incorreto. Because Satan wants to be able to accuse you before God. Porque Satanás deseja acusar a sua vida perante Deus. Now let's turn to Revelation chapter 12 Vamos abrir agora em Apocalipse capítulo 12, and verse 10. verso 10. Then I heard a loud voice saying in heaven, Now salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ have come, for the accuser of our brethren, who accused them before our God day and night, has been cast down. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: Agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Now I don't know why, but for many years I used to think that Satan lied about us before God. E eu não sei porquê, mas por muitos anos eu pensava que Satanás
levantava mentira contra as nossas vidas perante Deus. But that's not true. Mas não é verdade. There are no lies spoken in God's courtroom. Não é permitido nenhuma mentira no tribunal de Deus. There's no point. God would know it's a lie immediately. Não tem nenhum motivo para isso, porque Deus saberia que é uma mentira imediatamente. The sad fact is, E, infelizmente, Satan has plenty of things to accuse us of Satanás possui inúmeras coisas para nos acusar. because, brothers and sisters, we live so carelessly. Pois, irmãos e irmãs, nós vivemos de maneira muito descuidada. Now, let me give you an example from Deixe-me my dar-lhe own um life. exemplo acerca da minha própria vida. A few years back, Alguns anos atrás, Daniel and I were involved in a project Daniel e eu nos envolvemos em um projeto where we were working with some people to try and put my first book into a full-length movie. e nós estávamos trabalhando como equipe para transformar o meu primeiro livro que eu lancei em um filme To de go into longa-metragem the movie theaters. para ser rodado nos cinemas. And Daniel and I were in the office one day, E nós estávamos ali no escritório, eu e meu marido, and we were discussing all of the many problems that we were having with this project. e ali nós estávamos conversando e dialogando acerca de todos os problemas que nós estávamos enfrentando relacionado com esse projeto. And finally, I said to Daniel, E finalmente eu disse ao Daniel: you know, I really am not eager to get this book into a movie. sabe de uma coisa? Eu não tenho muita vontade de fazer desse livro um filme. Because I know once it hits the movie theaters, Porque eu sei que uma vez que esse filme for passado nas telas de cinema, that all of the people out there who come against me continually então todas aquelas pessoas que estão continuamente me atacando are going to be on every television talk show and every radio show they can get on, spewing their lies against me. essas pessoas vão ser convocadas em todo tipo de programa televisionado e tudo quanto é tipo de entrevistas para poderem ali vomitar aquelas mentiras sobre mim. These are the people that are writing their lies about me all over the internet. Essas pessoas, elas já estão escrevendo inúmeras mentiras sobre a minha vida na internet. And Daniel was quiet for a few moments, Então, por um momento, Daniel ficou quieto and suddenly he became very angry. e, de repente, ele ficou muito irado. And he said, Rebecca, E ele disse: Rebecca, how many times have I told you not to make negative statements? quantas vezes eu já te falei para você não fazer afirmações negativas como essa? And I said, well, I don't think I made a negative statement. E eu falei: bom, eu realmente não acho que isso foi uma afirmativa ou uma frase negativa. I think I simply stated the truth of what's going to happen. Eu acho que eu simplesmente falei a verdade do que pode acontecer. And Daniel said, no, you didn't. E o Daniel respondeu: não, você não fez isso. And because of what you did, E por causa do que você fez agora, Satan just took your sin before God's throne Satanás acabou de pegar esse pecado seu e acusá-lo diante de Deus, no trono dele. and he petitioned God E ele foi lá fazer essa petição to bring 3 months of financial disaster into our lives. ó, de 3 meses de um desastre econômico na nossa vida financeira. And God granted his petition. E Deus aceitou essa petição. And Daniel was so angry, he got up and he marched out of the office. E o Daniel ficou tão nervoso que ele levantou-se e saiu do escritório. Well, by then, I was pretty angry myself. E naquele momento eu também fiquei bem nervosa. But finally, I settled down Finalmente eu me acalmei, and I got on my knees eu me ajoelhei, me prostrei ali and I asked the Lord. e pedi ao Senhor. I said, Father, please, was that a negative statement?
Pai, eu te peço, por favor, eu acabei de falar algo negativo? I thought I was just stating a fact. Eu achei que eu simplesmente estava falando algo que é um fato. And the Lord said, no. E Deus disse não. He said, you assumed Você assumiu that I would allow your enemies to do certain things. que eu iria permitir os seus inimigos fazerem certas coisas contra você. He said, you never sought me for my will in this matter. Você nunca nem ao menos buscou a minha vontade acerca desse assunto. And he said, because of that, E ele disse, por causa I disso, had to grant Satan his petition to bring destruction into your lives. tive que permitir, por causa disso, que Satanás tenha acesso a um momento de destruição na sua vida. You see, what you need to understand Veja bem, o que você precisa entender is that God's kingdom is like a huge courtroom. é que o reino de Deus é como um grande tribunal. Satan can't do anything here on earth without asking God's permission. Satanás não pode fazer nada aqui na terra sem primeiro receber permissão de Deus. Satan has to operate within the rules that God has written in his book, the Bible. Satanás tem que operar dentro das regras que o Senhor estabeleceu através da palavra dele. You need to be aware of that. E todos nós temos que estar conscientes disso. And so I got on my knees and Portanto, I asked God to forgive me. Eu me ajoelhei naquele momento, pedi a Deus que Ele me perdoasse. And I asked for his mercy. Pedi a Deus pela misericórdia dele. I asked him to lift that curse off of our finances. E pedi também que Ele retirasse aquela maldição das nossas finanças. But nothing happened. Porém, nada aconteceu. Over the next 2 days, Nos 2 dias seguintes, our finances crashed. as nossas finanças ficaram em ruínas. And by the end of the week, we had no money left at all. E ao final daquela semana, nós não tínhamos mais dinheiro nenhum. We had no money for food. Não tínhamos dinheiro nem para comida. We had no money for gas. Não tínhamos dinheiro para gasolina. It was the first of the month. Era o primeiro dia do mês. Our bills were due. Nossas contas estavam vencendo. And I had no money to pay our bills. E nós não tínhamos dinheiro para pagar nossas contas. We were in a terrible situation. Nós estávamos numa situação terrível. For 2 weeks, Por 2 semanas, I repented eu me arrependi. over and over and over again. Uma vez, e 2, e 3, e mais. There's no need to repent more than once. Nós não precisamos nos arrepender mais do que uma vez. But you know as well as I do, when you Mas- get in that situation, you do. Mas você sabe tão bem quanto eu que quando você está numa situação assim, você faz o que tem que fazer. I did everything that I knew to do E eu fiz tudo que eu podia ter feito naquele momento to try to break that curse from Satan off of our finances. para tentar quebrar aquela maldição sobre as nossas finanças. And nothing worked. E nada deu certo. Finally, I got to thinking, Finalmente, eu comecei a pensar. well, you know, my husband is the spiritual head of our household. Eu comecei a pensar, bom, então o meu esposo, ele é o cabeça espiritual do nosso lar. So maybe if Daniel would pray, Talvez, se o Daniel orar, that his prayer would carry more weight with God than my prayers were. talvez a oração dele tenha mais peso perante Deus do que a minha oração foi. So I went to Daniel Então eu cheguei e falei com Daniel. and I quoted to him from Hebrews chapter 4, E citei a passagem de Hebreus 4 para ele. where it says, therefore, let us come boldly before God's throne of grace to obtain mercy and help in our time of need. Que diz que, portanto, nós devemos nos achegar a Deus com ousadia, clamando por misericórdia nos tempos de necessidade. Então eu disse, Daniel, vamos confessar, eu disse para o Daniel. I have repented. Eu me arrependi, I've asked God's forgiveness. pedi a Deus por perdão,
I've done everything that I know to do, Fiz tudo o que eu podia ter feito and nothing e works. nada deu certo. We're in a terrible situation. E nós estamos numa situação terrível. If this continues, Se isso continuar dessa maneira, we could lose everything. nós poderíamos perder tudo. And Daniel said, I know. E o Daniel disse, eu sei. I don't think it's working. E o Daniel disse, eu sei. And so I quoted to Daniel that scripture, Então, eu citei aquela passagem da Bíblia para o Daniel. and I said, look, E eu disse, ó, veja bem, would you go before God's throne of grace? será que você não poderia se dirigir a Deus perante o trono dele de graça? Explain to him, Explique a ele. I have confessed, Eu confessei. I have repented, Eu me arrependi. I have asked his forgiveness, Eu pedi perdão. and then ask for God's mercy, E vai e peça pela graça, pela misericórdia the de way Deus. his word tells us to. Do mesmo jeito que a palavra dele nos ordena a fazer. And Daniel said, well, I'll think about it. Então Daniel disse, bem, eu vou pensar sobre isso. The next morning, when Na I got manhã up, seguinte, quando eu me levantei, Daniel was still awake. o Daniel ainda estava acordado. He was pacing the floor. E ele estava andando de um lado para o outro ali. He was terribly upset. E ele estava terrivelmente transtornado. And he said, Rebecca, E ele disse, Rebecca, don't you ever ask me to go before God's throne again. nunca mais me peça para ir perante o trono de Deus novamente. That's the worst thing I could ever have done. E essa foi a pior coisa que eu podia ter feito. I said, whoa, wait a minute. E eu disse, uau, peraí. God's word tells us to go before his throne of grace. A palavra de Deus nos ensina a ir perante Deus, perante o trono de graça dele. What happened? O que aconteceu? He said, well, I got on my knees Ele disse, bem, eu me ajoelhei and I asked the Lord to come before his throne of grace to ask for mercy and help. e eu pedi ao Senhor que me permitisse aproximar-se do seu reino, do seu trono de graça e pedir a ele socorro. He said, and immediately I was transported in spirit to God's courtroom. E imediatamente eu fui transportado em espírito para o tribunal de Deus. And he said, as I was on my knees E ele disse, before God's throne, enquanto eu estava ali, ajoelhado perante o trono de Deus, praying, orando, suddenly de repente, Satan came walking in Satanás entrou caminhando pelo and he tribunal interrupted my prayer. e interrompeu a minha oração. And he said, God, E ele disse, Deus, you cannot give your mercy to Daniel and Rebecca. você não pode oferecer a sua misericórdia para o Daniel e para a Rebecca. And I will prove to you from your word why this is so. E eu vou te provar agora pela tua palavra por que que tem que ser assim. And then Satan began to Satanás quote directly from the Começou Bible. a citar diretamente da palavra. You see, Satan has the whole Bible memorized. Veja bem, Satanás sabe toda a palavra, toda a Bíblia de Deus de cor. He knows it better than you do. Ele conhece a Bíblia melhor do que vocês. And Satan began to quote. E Satanás começou a citar. And he said, Lord, E ele disse, Senhor, when your son Jesus was on earth, quando o seu filho Jesus estava aqui na terra, he said, ele disse, this is in Matthew chapter 12, Em Mateus verses 12. 36 and 37. versos 36 e 37. But I say to you that for every idle word men may speak, they will give account of it in the day of judgment. For by your words you will be justified, and by your words you will be condemned. E ali está em Mateus 12:36. Mas eu digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. And Satan said, God, E Satanás disse então, Deus, I will prove to you eu quero provar para você that Daniel and Rebecca are liars, que o Daniel e a Rebecca são mentirosos and your word says, e a sua palavra diz, by
their words they shall be condemned. Que pelas palavras deles, eles serão condenados. Then Satan quoted again, Então, Satanás citou novamente, and this time from the book of dessa James, vez do livro de Tiago, chapter 1, capítulo 1, verse 8, verso 8. 7 and 8. It says, 7 e 8. For let not that man suppose he will receive anything from the Lord, for he is a double-minded man, unstable in all his ways. E ali diz, não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. And Satan said once again, Então, Satanás disse novamente, he said, God, I will prove to you vou te provar aqui, Deus, that Daniel and Rebekah are double-minded, que o Daniel e a Rebecca são pessoas de mente dividida. and therefore your word says Portanto, a tua palavra diz that they will not receive anything from you, que eles não receberão nada de ti. and that includes your mercy. Isso inclui a sua misericórdia. And then Satan brought out his book Então, Satanás retirou ali o seu livro, with the record of what we had done over the past several months. o registro do que nós havíamos feito nos últimos meses. And he began to read. E ele começou a ler. And he said, on such and such a date, E ele mencionou, no dia tal e tal, Daniel promised so-and-so that he would send him flyers for an upcoming event that we were going to have in our ministry. ele prometeu ali, naquele tempo, a uma pessoa que ele iria enviar alguns panfletos para um evento que estava a acontecer. And Satan said, those flyers have never been sent. E Satanás disse, aqueles panfletos nunca foram enviados. Well, no, they hadn't been made yet. Bem, claro que não, porque eles não foram nem produzidos. The event was in the future. It had not yet happened. Porque o evento estaria para acontecer no futuro, ainda não tinha acontecido. And we had not yet had time to design the flyers and get them made up. Nós não tínhamos tido tempo ainda para montar aquele panfleto e mandar produzir. But you see, Daniel had promised several people that he would send them flyers. Mas veja bem, Daniel prometeu a várias pessoas que ele enviaria esses panfletos a elas. But he didn't say when. Ele só não disse quando. I had no idea. Eu não fazia ideia If you say that you're going to do something, que quando nós dizemos que vamos fazer alguma coisa and if you don't say when, e não dizemos quando iremos fazê-lo, and if you don't do it that day, se não fizermos naquele exato momento, Satan can accuse you of lying. Satanás pode nos acusar de mentira. If you promise to do something Se você prometer fazer alguma coisa and you don't do it, e você não fizer, or you don't do it when you say you will do it, ou até se você não o fizer no momento que você disse que faria, then Satan can accuse you of lying and being double-minded. então Satanás pode acusá-lo de mentira e de ter uma mente dividida. And Satan continued to read from his book. Então, Satanás continuou a ler do livro dele. And he said, on such and such a day, E ele disse no dia tal e tal, Daniel and Rebekah were in the office, o Daniel e a Rebecca estavam ali no escritório. and they said, we must do so-and-so. E eles disseram ali, nós precisamos fazer tal coisa. And God, they didn't do it until 2 weeks later. E Deus, eles não fizeram aquilo até 2 semanas depois. Therefore, they lied. Portanto, eles mentiram. Well, when Daniel and I discussed things that we felt we must do, Bem, quando eu e o Daniel nós conversamos acerca de algo que precisamos fazer, we always assumed nós sempre assumíamos that we would do it when we got the time. que nós faríamos aquilo que nós nos dispusemos quando nós tivéssemos tempo. You see, brothers and sisters, we are so careless of how we speak. Portanto, irmãos e irmãs, nós somos muito descuidados na forma com que nós falamos. We are so careless
Somos tão descuidados of how we do things. na forma em que fazemos as coisas. We tell somebody we're going to do something and then we never do it. Nós dizemos às pessoas que vamos fazer algo e nós nunca cumprimos aquilo. That is a lie. Isso é uma mentira. And Satan will take that before God's throne and accuse you. E Satanás vai pegar aquilo e levar aquilo perante o trono de Deus para te acusar. Do you understand what I'm Dá saying? para entender o que eu estou falando? Okay. Muito bem. No wonder in the book of James, Então não é à toa que ali no livro de Tiago, James wrote, Tiago escreveu: he said, "Do not say tomorrow I will go to such and such a city and do business." não diga que amanhã iremos a tal cidade para fazer negócios. He said, "But rather say, if the Lord wills." Mas ao invés diga se o Senhor permitir. Do you see? Dá para entender? Don't say tomorrow Não I'm diga. going to do so and so. Amanhã eu vou fazer tal e tal coisa. But say, if God Diga wills. se Deus permitir. You don't know what's going to Você come não sabe tomorrow. o que vai acontecer amanhã. You don't know if something else will come to hinder you from doing what you planned. Você não sabe se alguma coisa vai acontecer que vai te impedir de fazer aquilo que você planejou. Many, many problems come into your lives Muitos problemas acontecem nas nossas vidas because you are not careful what you say. porque não somos cuidadosos com as nossas palavras. And you are not careful to do what you say you're going to E do. nós não temos o cuidado em fazer o que nós dissemos que iríamos fazer. And Satan said, so God, therefore, Então, Satanás disse, portanto, you Deus, cannot give mercy to Daniel and Rebekah. o Senhor não poderá liberar misericórdia a Daniel e Rebecca. And God said, well, Satan, my word does say those things. Então, Deus respondeu, veja bem, Satanás, realmente a minha palavra cita essas palavras, essas coisas que você mencionou. And that was the end for Daniel. E ali acabou, foi o fim para o Daniel. He didn't stay any longer. Ele não pôde ficar mais ali. He left. Ele partiu. He got up. Ele levantou-se He stopped praying. e parou de orar. And he gave in to despair. E ele cedeu ao desespero. Now listen to me. Então, ouça-me agora. I am not perfect. Eu não sou perfeita. I can't be perfect. Eu não posso ser perfeita. And neither are you. E vocês também não são perfeitos. And if Satan can destroy me Se Satanás pode me destruir, every time I do something wrong, toda vez que eu fizer algo errado, even if I repent até mesmo se eu me arrepender daquilo and ask God for forgiveness, e pedir a Deus perdão, then there is no hope. então não há esperança. It's over. Acabou. I'm going to be destroyed. Do you see Vou what ser I'm saying? destruída. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Is there anybody that does not understand what I'm Existe alguém trying to aqui que não say? entende o que eu estou falando? Okay. Muito bem. So I knew God does not leave us Eu helpless. sabia então que Deus não nos deixa desesperançosos. He does not leave us without weapons of warfare. O Senhor não nos deixou incapacitados sem as nossas armas de guerra. But I also knew Eu também sabia that the only argument against what Satan says que o único argumento que eu teria contra o que Satanás levantou is found in God's word. está ali também na palavra de Deus. So I began to search. Portanto, eu comecei a buscar. For another whole week, I searched God's word. Durante uma semana a mais, eu continuei a procurar na palavra de Deus. And the longer I searched, Quanto mais eu procurava, the more discouraged I got. mais desencorajada eu me sentia. I could give you a list of more than 20 scriptures Eu poderia te passar hoje aqui uma lista de mais de 20 passagens bíblicas that have to do with our words and what we say. que estão relacionadas com as nossas palavras e o que nós dizemos. But the most important one
is found in the book of James. Porém, a mais importante de todas essas passagens está ali no livro de Tiago. In James chapter 3, Tiago, capítulo 3, beginning in verse 2. começando no verso 2. For we all stumble in many things. If anyone does not stumble in word, he is a perfect man, and also able to bridle the whole body. Indeed, we put bits in horses' mouths that they may obey us, and we turn their whole body. Look also at ships. Although they are so large and are driven by fierce winds, they are turned by a very small rudder wherever the pilot desires. Even so, the tongue is a little member and boasts great things. See how great a forest a little fire kindles. And the tongue is a fire, a world of iniquity. The tongue is so set among our members that it defiles the whole body and sets on fire the course of nature and is set on fire by hell. That's verses 2 through 6. Então, ali em Tiago 2 a 6 diz: todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios, embora sejam tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também é a língua. A língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina as pessoas por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Well, finally, one morning I just kept reading through James over and over and over again. Bom, finalmente, um dia pela manhã, e ali eu me colocava lendo por todo o livro de Tiago, lia seguidas vezes. And finally, one morning, as I finished reading through James again, E um dia pela manhã, enquanto eu estava para terminar de ler o livro de Tiago, the Lord spoke to me. o Senhor falou comigo. And he said to me, "Child, you missed it." E ele me disse: minha filha, você não entendeu. And I said, "Lord, missed what?" E eu perguntei a Deus: não entendi o que, Senhor? He said, "You missed the answer." Você não entendeu a resposta. I said, "Lord, please, what is the answer?" Você não conseguiu captar a resposta. Então eu perguntei: Senhor, por favor, qual é a resposta? He said, "Read James again tomorrow and I will show you." Amanhã, leia Tiago novamente e eu vou te mostrar. So I had to wait until Então, the next day. Eu tive que esperar até o próximo dia. So the next day, No dia next seguinte, morning, pela manhã, I started reading again. comecei a ler novamente. And I came to chapter 2 Quando cheguei no capítulo 2, and verse 8. verso 8, It says, "If you really fulfill the royal law, you shall love your neighbor as yourself, you do well." e que diz ali em Tiago 2:8, se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura, que diz, ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. That word royal law jumped out at me. Esse termo, a lei do reino, saltou das páginas para mim. Royal law. A lei do reino. I said, "Lord, when did you put that in there?" E eu perguntei, Deus, por que o Senhor colocou isso ali? Royal law. A lei do reino. You will love your neighbor as yourself. Você amará o seu próximo como a si mesmo. What is that? O que é isso? That's mercy. Isso é misericórdia. And the Lord said, "Keep reading." Então o Senhor me disse, continue a ler. And so I got to verse 12. Quando eu cheguei no versículo 12, And it says, "So speak and so do as those who will be judged by the law of liberty." falem e ajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade.
And I said, Lord, how can I speak and do so that I will be judged by the law of liberty? Então eu perguntei, Senhor, como é que eu posso agir e falar para que eu seja julgada pela lei da liberdade? And the Lord said, if you live by the royal law. E o Senhor respondeu, se você viver pela lei do reino. And that is extending mercy to others. Que significa estender a misericórdia ao seu próximo. But the next verse Porém, contains the answer. O próximo verso contém a resposta. For judgment is without mercy to the one who has shown no mercy. Now here it is. Mercy triumphs over judgment. Então aqui está, no versículo 13, porque será exercido juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. Então aqui está, a misericórdia triunfa sobre o juízo. And the Lord spoke to me. E o Senhor falou comigo naquele momento. And he said, Satan's judgment against you is correct. Ele me disse, o juízo de Satanás contra você está correto, é válido, It's just. é justo. But Porém, he said, if you live your life according to the royal law, se você viver sua vida de acordo com a lei do reino, then in this kind of situation, numa situação como essas, my mercy a minha misericórdia can triumph pode triunfar over Satan's just judgment. sobre o juízo que é justo de Satanás. And I went before the Lord and I said, Lord, Então eu me coloquei ali diante de Deus e eu falei, Senhor, I believe eu acredito that I have truly tried to live my life extending mercy to others. que eu verdadeiramente tenho vivido uma vida que tenta demonstrar misericórdia às pessoas ao meu redor. If you agree, Se o Senhor concorda, then I am asking for your mercy Eu to estou triumph over Satan's judgment. estou clamando que a sua misericórdia triunfe sobre esse julgamento de Satanás. And God said, it is so. E o Senhor disse, é verdade. And immediately our Imediatamente. finances turned around. Nossas finanças deram uma volta por cima. Hallelujah. Aleluia! Now let me tell you another little story from our life to give you an example of this. Deixa eu te contar então mais uma história sobre a minha vida para te dar um exemplo sobre isso. As you know from my picture, I'm an animal lover. Como vocês sabem pela minha foto de hoje, eu amo os animais, I especially love cats. principalmente os gatos. And Daniel and I have a little cat named Dusty. E Daniel e eu, nós temos um gatinho chamado Dusty. I would love to travel with him, but my husband loves him too much and he won't let me take him with me. Eu adoraria viajar com esse meu gatinho, mas o meu esposo gosta demais dele, ele não me deixa viajar com o So this Dusty. is Dusty's son, Michael, Esse aqui é o filho do Dusty, Michael. and he is with me here. Ele está comigo. But Dusty is an expensive animal. Mas o Dusty, ele é um animal assim meio caro. He's a purebred. He is a fawn Abyssinian. Ele tem um pedigree puro de uma raça que ela citou agora. And he is the most loving animal that we have. E ele é o animalzinho mais amável que a gente tem. He always wants to be in our arms or riding on our shoulders. Ele sempre quer o nosso colo ou ficar assim no nosso ombro. And every time we come in the house, he runs and he jumps up in our arms. E sempre que nós entramos em casa, ele vem correndo e pula e sobe no nosso ombro. And he puts his paws around our neck. E ele coloca ali as pequenas garras dele em volta do nosso pescoço. And he purrs. E aí ele faz aquele barulhinho de gatinho, de purr. And he gives us kitty hugs and kitty kisses. E ele nos dá beijinhos e abracinhos de gatinho. But Dusty has one problem. Porém, tem um pequeno problema sobre o Dusty. He wants to go outside. Ele gosta muito de sair de casa. But where we live, we cannot allow our cats to go outside.
Mas ali onde nós moramos, nós não podemos permitir que os nossos gatos saiam de casa. Because in the forest, in the mountains, there are so many wild animals. Porque ali, naquela região montanhosa, no meio das florestas, existem muitos animais selvagens. There are coyotes Tem os coiotes and bobcats e os gatos selvagens também. and cougars E os cougars. and an occasional black De bear. repente, às vezes, até mesmo um urso. And these all think that cats are dessert. E todos esses animais que eu citei pensam que os gatinhos são sobremesa. And several years ago, Muitos anos atrás, when I was over in South Africa ministering, numa das minhas viagens a ministério lá no sul da África, Dusty got out. o Dusty fugiu. But let me back up. Deixa eu voltar um pouquinho. 6 months before Dusty got out. 6 meses antes dele ter feito isso. Now, at the front of our property Ali na frente da nossa propriedade, is a dirt trail that goes steeply up the side of the mountain. existe uma trilha de terra que é bem íngreme e sobe ali pela montanha. You cannot drive a car up that trail. É impossível subir de carro ali naquela trilha. You can only drive a 4-wheel drive pickup truck or an ATV. Só é possível subir aquela a trilha para carros preparados para dirigir sobre trilha, como um four-wheel. But in the mountains in our area of Arkansas, there's a lot of people living that are called rednecks. Porém, ali na nossa região de Arkansas, existem os famosos rednecks, que são como os interioranos. And basically that means they're very rebellious and they do not obey the law. Normalmente, esse tipo de pessoa, eles são muito rebeldes e eles não gostam de seguir a lei. They hunt and they drink and they cook meth. Eles gostam de caçar, eles gostam de beber e gostam de fazer metanfetamina também. But they're also lazy. E também são normalmente preguiçosos. And they are too lazy to walk through the woods to hunt. E eles são preguiçosos demais para passar ali pela floresta para caçar. So they love to drive up that dirt trail in their pickup trucks. Portanto, eles sobem aquela trilha de terra ali com a pick-up deles. And they carry their guns Eles levam armas com eles. and they shoot at deer from the back of their pickup truck. E ali, da parte de trás, da parte traseira da pick-up, eles atiram, eles miram contra os veadinhos que ficam ali na região. But the problem is they're not very careful. O problema é que eles não são muito cuidadosos. And sometimes they Muitas shoot vezes. our cattle instead of a deer. Eles acertam um gado nosso ao invés do veadinho. Now that is a big financial loss. E ali está uma grande perda financeira quando isso acontece. So finally, a man bought all the property on the other side of that road. Finalmente, um certo homem, comprou uma propriedade que fica do outro lado ali da montanha. And he contacted Daniel and I. Ele nos contatou, o Daniel e eu. And he said, according to the laws of the state of Arkansas, Ele nos disse, de acordo com a lei do estado de Arkansas, we have the right to block off that dirt road. nós temos o direito de bloquear aquela passagem, aquela trilha de terra. He said, I have contacted the local county judge, Eu já contatei o juiz do município, and he is in agreement. ele está de acordo. Would you like to block off the road? Você gostaria que nós bloqueássemos aquela trilha? And we said, yes, E we'd nós love it. respondemos, com certeza, nós adoraríamos. We've lost too many cattle. Já perdemos muitas cabeças de gado com isso. And so our neighbor did. Portanto, esse nosso vizinho fez He isso. put a great big steel gate across the upside and the downside of that road. Ali naquela trilha, na parte de cima e na parte de baixo, ele construiu um portão bem grandão de ferro. Well, the rednecks in that area got furious. Bom, esses rednecks ficaram furiosos. And in that area, everybody is related to everybody. E naquela região, todo mundo é parente de todo mundo ali. And so these men went to the county judge Então, esses homens foram perante o juiz do município. and they told him Ele that if he disse. did not change his ruling,
E eles disseram ao juiz, se você não mudar o seu acordo, that they would see to it he was voted out of office. que nós, de alguma forma, daremos um jeito para que você seja eliminado do seu cargo de juiz. And so the judge backed down Então o juiz voltou atrás, and changed his ruling. mudou aquele acordo. So we had to take the E nós gates tivemos down. que tirar o portão da trilha. Well, one of those men, we'll call him Mr. W, E um daqueles homens, vamos chamá-lo de Sr. W, for some reason, he and his friends blamed Daniel and I for putting up those gates. por alguma maneira, por algum motivo, decidiram que era culpa minha e do Daniel daquele portão ter sido colocado ali na entrada. And they began to do everything that they could to create trouble for us. E eles começaram a fazer tudo o que podiam fazer para nos causar problemas. They killed our cattle. Mataram cabeças de gado nossas, They destroyed our fences. destruíram nossas cercas, They did thousands of dollars worth of damage on our property. causaram danos de milhares de dólares na nossa propriedade. And finally, Finalmente, he threatened our lives eles nos ameaçou a nossa própria vida. in front of the deputy sheriff. He threatened to kill us. Bem ali na frente do próprio xerife da região, eles nos ameaçaram de nos matar. Now, the deputy sheriff advised Daniel and I to file charges against Mr. W. Então, vendo isso, o xerife nos aconselhou a processar esse homem por causa dessas ameaças. Because if you threaten someone's life, Se você ameaça a vida de uma pessoa, you can be thrown in jail for a whole year. você pode ser emprisionado por 1 ano. Well, we were struggling with this principle of the royal law right then. E nós estávamos lutando aqui com essa lei do reino que nós citamos. And we prayed about it, Oramos acerca disso. and we thought about it, Pensamos bem. and we decided to live by the royal law, E decidimos viver de acordo com a lei do reino. and we did not bring charges against Mr. W E não levantamos nenhuma acusação contra aquele homem, o Sr. W, to have him thrown in jail. para que ele fosse preso, enjaulado. Okay. 6 months later, Muito bem, 6 meses depois, Dusty got out. o Dusty fugiu. I was in South Africa. E lá estava eu na África do Sul. Daniel was terribly upset. E o Daniel estava arrasado. All night long, he walked the mountains and the forest calling for Dusty. Ele passou a noite inteira andando, rondando a região, chamando pelo Dusty. He called me a dozen times in South Africa. Até mesmo me ligou, me chamou mais de 12 vezes por telefone lá na África do Sul. I don't even want to think what our phone bill was. Não quero nem pensar como foi a nossa conta de telefone naquela época. And finally, early the next morning, Finalmente, logo cedo na manhã seguinte, Daniel got a picture of Dusty, Daniel pegou uma foto do Dusty and he decided to go and knock on the doors of our neighbors e ele decidiu com a foto bater de porta em porta na nossa vizinhança to see if any of them had seen him, para ver se alguém por acaso teria visto o Dusty. because he was so afraid that Dusty had been eaten. E ele estava, o Daniel estava morrendo de medo que talvez o Dusty tivesse sido tragado por alguma fera. Well, the first person he ran into was the woman who delivers our mail. Bom, a primeira pessoa com quem ele conversou foi a moça que entrega as nossas correspondências. And she said, "Yes, I just saw that cat." E ela falou, sim, eu acabei de ver esse gato. She said, "That's the strangest thing I've ever seen." E foi a coisa mais estranha que eu já vi na vida. She said, "He's all the way up at the top of the mountain at Mr. W's place." Ele está lá em cima na casa daquele homem, no topo da montanha, o Sr. W. Of course. Ai, claro. Of all the De places todos Dusty os could lugares go, que ele poderia ter ido, he had to go to Mr. W's ele place. tinha que ter ido para a casa do Sr. W. That's more than a mile away. É mais de 1 milha de distância. She said, and he was in Mr. W's front yard playing with his dog.
E ela completou. Ele estava ali na parte da frente do quintal do Sr. W brincando com o cachorrinho dele. Well, yeah, Dusty always plays yeah. with our dog. O Dusty sempre brinca com os nossos cachorrinhos. She said, and Mr. W came out, Ela disse, então, olha, o Sr. W saiu and he had his shotgun, e ele estava com sua arma na mão. and he fired at Ele Dusty atirou contra o Dusty to try to kill para him. tentar matá-lo. But he missed. Mas ele não conseguiu acertar. And she said, it's the strangest thing I've E ever ela disse, seen. foi a coisa mais estranha que eu já vi. The cat did not get scared from the noise and run away. O gato nem ao menos ficou assustado com o barulho, tentou sair correndo. Instead, he ran to Mr. W and jumped up in his arms. Ao invés disso, ele foi correndo em direção ao Sr. W e pulou no colo dele. And Mr. W was so shocked he dropped his shotgun and caught Dusty. E o Sr. W ficou tão sem reação que ele derrubou a arma, colocou a arma no chão e pegou o gatinho. And Dusty put his little paws around his neck and gave him Então, hugs. o Dusty foi ali, deu uns abracinhos de gatinho, colocou sua mãozinha em volta do pescoço do Sr. W. And purrs and kitty Fez os kisses. barulhinhos dele e começou a dar beijinhos nele. And Mr. W was so surprised he carried him into his house. E o Sr. W ficou tão surpreso com aquela reação que ele levou o gatinho para dentro de casa. So Daniel said, that's the end of Dusty. Então, Daniel pensou, pronto, I acabou said, o no, Dusty. it's not. E eu disse, não, não é. Dusty is our cat. O Dusty é o nosso gatinho. God gave him to us. O Senhor nos deu esse gato. Now you go talk to Mr. W. Você vai lá e fala com o Sr. W. I'm in South Africa. Ali estava eu, lá na África do Sul. I can't go, Eu não posso ir para but lá. you can go. Você pode. Daniel said he'll probably shoot me. Ele provavelmente vai me atirar I said- contra mim, o Daniel falou. I don't care as long Eu as you respondi, bring Dusty eu não me home. importo, contanto que você traga o Dusty de volta. So Daniel went Então, up to Daniel Mr. W's house, Foi até a casa, dirigiu-se à casa do Sr. W. and Mrs. W answered the door. E a senhora W atendeu a porta. And Daniel showed her the picture of Dusty. E ali então o Daniel mostrou a foto do gatinho. And she said, nope, E never ela saw disse, him. não, nunca vi esse gato na vida. And here came Dusty. E ali passou o Dusty. And he jumped into E ele Daniel's pulou no arms. colo do Daniel. And as soon as Daniel started to pet him, Assim que o Daniel começou a passar a mão sobre o gatinho, Mrs. W came running out, a senhora W veio em direção ao Daniel. and she grabbed Dusty out of Puxou o Daniel's Dusty arms, dos braços do Daniel. and she said, that's my cat. E então ela disse, esse é o meu gato. Now you get out of here, Você sai da minha propriedade. or I will call the sheriff and have him arrest you for trespassing. Ou eu vou ligar agora para o xerife e falar para ele te prender por invasão de propriedade. So Daniel left, Então o Daniel partiu. and he called the sheriff, Ele ligou para o xerife. and he said, what can I Disse, o do? que eu posso fazer? And the sheriff said, nothing. E o xerife disse, você não pode fazer nada. He said, the law in Arkansas Ele disse, a lei aqui em Arkansas is that if your animals get é loose, que se um animal de estimação seu se perder, and if they get on your neighbor's property, se ele adentrar ou invadir a propriedade de um vizinho, if your neighbor wants, se o seu vizinho quiser aquele animal, they can claim ownership of your animals. eles podem declarar posse sobre aquele animal. He said, you can try and hire a lawyer Você pode até tentar contratar um advogado and take them to court, e levá-lo perante a justiça, but he said, I tell you, mas eu já te aviso. the W's will kill Dusty before they let you have him O back. senhor e a senhora W provavelmente irão matá-lo antes de ter que enfrentar um juiz por causa dele. Well, I was really upset. Foi aí então que eu fiquei bem preocupada. I was going before God's throne, E ali estava eu, então comecei a me dirigir ao trono and de I Deus, was asking God to render judgment pedir a Deus por julgamento, that justiça, Dusty was really our cat, porque o Dusty era o nosso gato, na verdade. that he had been a gift from God to us, O Dusty, era um presente de Deus para nós.
that the W's had no right to him. e que os W's não tinham direito sobre a vidinha do Dusty. Silence. E houve silêncio. The Lord didn't say a word. O Senhor não falou uma palavra. Well, finally, Daniel got hold Então, of one of the deputies. o Daniel achou um oficial ali de justiça. And you see, the sheriff is related to the W's. E o xerife também tem parentesco com os W's, o senhor e a senhora W. But the deputy is not. Porém, aquele oficial não é. And he told the deputy our situation. Então, o Daniel explicou àquele oficial de justiça a nossa situação toda. And the deputy said, let me see what I E can ele do. respondeu, bom, deixa eu ver o que eu posso fazer por você. So he went Então, ele foi to the W's house. até a casa do senhor e da senhora W. And he said, I E ele understand disse, eu entendo that you have the Yoder's cat. que você possui o gatinho. No, never seen him. E eles responderam, não, nunca vi esse gato antes. Of course, here comes running Claro Dusty. que ali no fundo da casa já estava correndo Dusty. And the deputy said, look, I know that you are cooking methamphetamine on this property. Então, o oficial declarou ali, olha, veja bem, eu sei que você está fazendo metanfetamina aqui nessa propriedade. And I am going to search this property. E eu vou fazer uma busca nessa propriedade. And when I find it, I am taking you both to jail. Quando eu achar as drogas, vocês dois vão para a cadeia. And then I will come back and get the Yoder's cat. Então, eu vou voltar e vou pegar esse gatinho. Or, Ou, he said, you can give Dusty to me now, você pode me devolver o gatinho agora. and I won't search your E property eu não vou today. fazer um pedido de busca pela sua propriedade. So he got Dusty Então, ele conseguiu reaver o gatinho. and brought him back and Levou-o gave de volta him para nossa casa. to Daniel. E entregou-o ao Daniel. So Dusty was back home. E o Dusty retornou ao lar. Later that day, Ao findar daquele dia, the Lord spoke to me. o Senhor falou comigo. He said, do you want to know why you got Dusty back so quickly? Você sabe por quê? Você quer saber por quê que você conseguiu o Dusty de volta tão rapidamente? He said, you see, Veja bem. according to the law of the land, De acordo com a lei daquela terra, do legally, seu estado, legalmente, Dusty belonged to the o W's. Dusty pertence aos W's, o Senhor e a Senhora He said, W. and Satan was standing before me, E Satanás estava perante mim, petitioning fazendo uma petição judgment para o julgamento, that you would never see Dusty again. para que fosse decretado que você nunca mais veria o Dusty. God said, but Então o Senhor disse, porém, 6 months ago, 6 meses atrás, you chose to você live escolheu by the royal law, viver pela lei do reino. and you did not have Mr. W thrown in jail. E você decidiu não causar o aprisionamento do Senhor. Instead, you accepted the damage Ao invés disso, você aceitou os danos que foram causados contra and you vocês. extended mercy to him. Você estendeu a sua misericórdia sobre a vida dele. God said, therefore, Portanto, o Senhor disse, my mercy as minhas misericórdias triumphed triunfaram over Satan's just sobre judgment. o julgamento de Satanás. You see, you never know Veja bem, você nunca sabe. the decisions you make today, As decisões que vocês tomarem hoje, no matter how difficult não they importa may quão be. difíceis essas decisões podem ser. And believe me, extending mercy to other people is not fun. E eu vou te dizer agora, oferecer misericórdia para outras pessoas não é divertido. It's not something you're going to feel like doing, Não é algo que você vai ter vontade de fazer. because you're going to have to forgive in order to do it. Porque você terá que perdoar para conseguir estender a misericórdia. And trust me, you never feel like forgiving. E confie em mim, você nunca sente vontade de fazer aquilo. You do it as an act of your free will. Você faz de acordo com a sua decisão. But when you live by that royal law, Quando você decide viver dentro dessa lei do reino, you never know what você nunca effect sabe it's going to have o efeito que aquilo vai repercutir
months, or years meses ou anos depois, down the road. à sua frente. Do you understand? Dá para entender? Okay. Muito bem. One last thing. Uma coisa a mais. A prayer that I pray very frequently, Uma oração que eu oro frequentemente. I ask the Holy Spirit Tem uma oração que eu faço frequentemente, que é: eu peço ao Espírito Santo to convict me instantly para me convencer imediatamente if I have sinned or done something wrong, se eu cometer um pecado ou fizer algo errado, so that I can immediately para que imediatamente repent and eu confess possa me arrepender e confessar and ask God's e forgiveness pedir o perdão de Deus and make the matter right. e corrigir aquela situação errada. And I remember one day I said something wrong, Eu lembro que um dia eu disse algo errado and instantly the Holy Spirit convicted me. e instantaneamente o Espírito Santo me convenceu daquele ato errado ou injusto. And immediately I said, no, 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 that was wrong. Father, I repent. I ask you to forgive me. I renounce and reject what I just said. E imediatamente eu falei: Senhor, eu me arrependo, me perdoa pelo que eu acabei de dizer, eu repreendo e recuso tudo que eu acabei de falar. About 2 hours later, 2 horas depois, I was doing something entirely different. eu estava fazendo algo completamente diferente. And suddenly, the De Lord repente, spoke to me. O Senhor falou comigo And he said, e Ele me disse: just now, agora mesmo, Satan has come before my throne Satanás veio perante mim, no meu trono, with his record com o recorde, com aquela referência, of what you said wrong 2 hours ago. com o registro do que você falou que estava incorreto, estava errado 2 horas atrás. And he is petitioning Ele to está send agora destruction into your life as a result. fazendo uma petição perante mim para poder enviar destruição contra a sua vida. What would you like to do about it? O que você quer fazer sobre isso? And I said, well, Lord, E eu disse: bem, Senhor, I know that Satan has his books, eu sei que Satanás possui os recordes dele, os livros dele. and you, oh God, have your books. E tu, ó Deus, o Senhor possui os seus livros. Now, your books Os seus livros are the final record. são os registros oficiais, os registros finais. So I am asking what is written in Satan's book concerning what I said, Portanto, eu vou te perguntar agora: o que está escrito nos registros de Satanás em relação ao que eu falei, to be compared with what is written in your book. para comparar com o que está escrito no seu registro, no seu livro. Because you see, I knew Veja bem, porque eu sabia that I had confessed and repented, que eu havia confessado e me arrependido. and therefore I knew that that sin was covered with the blood of Jesus. E eu já sabia que aquele pecado havia sido coberto pelo sangue de Jesus. And it was no longer in God's book. Aquilo não estava mais nos recordes, no livro de Deus. And I said, so Lord, Então eu if what perguntei: Satan Senhor, has written in his book se o que está ali registrado no livro de Satanás is not in your book, não está registrado no seu livro, then I don't think Satan has any right to accuse me. então eu não acredito que Satanás tenha qualquer direito de me acusar. And God said, exactly. E o Senhor disse: exatamente. And that was the end of it. E acabou, se encerrou ali aquele assunto. You see, this is another way that we live so carelessly. Veja, aqui está outro aspecto de como vivemos tão descuidadamente. We go through our day, Nós vivemos os nossos dias. and then when we finally get into bed, Quando terminamos o dia e vamos para a cama and we put our head down on the pillow, e encostamos nossa cabeça no travesseiro, we pray like this. nós oramos assim: Oh Lord, oh Senhor, if I've sinned today se eu pequei hoje and I don't know about it, e eu não me recordo, please forgive me. perdoe-me. Right? Verdade? Yes. You know you do that. Você faz isso, você sabe. Now, what have you accomplished? O que você conseguiu com isso? Nothing. Nada. Nada. Nothing. Nada. What you should have prayed is,
Lord, if I have sinned and don't know about it, show me. O que você deveria ter dito, ao invés é: Senhor, se eu pequei e não me recordo, me mostre agora. But what you should be praying every E morning o que você deveria orar todas as manhãs is, Blessed Holy Spirit, é: Senhor Deus, Espírito Santo, if I say or do anything wrong today, se eu fizer ou disser qualquer coisa errada hoje, please por favor, show me instantly, mostre-me imediatamente, immediately, so that I can deal with it para right que eu away. possa lidar com aquilo naquele mesmo instante. I guarantee E eu te garanto, you will save yourself so much trouble if you'll do that. se você fizer isso, você vai se poupar de tanto problema na sua vida. Are there any questions? Alguma pergunta Anybody have a question? Alguém tem alguma Just dúvida about what I taught tonight. sobre o que eu falei hoje à noite? Anybody? Agora, alguém? All right, let's pray. Vamos orar então. Father, in the name of Senhor Jesus, Deus, em nome de Jesus, Blessed Holy Spirit, Espírito Santo de Deus, I am asking eu estou pedindo that you will agora take what has been taught que o tonight Senhor tome o que foi ensinado aqui esta noite and put it into the memories of your people, e que o Senhor fixe essas palavras nas mentes das pessoas aqui, so they will understand para que elas possam entender how this part of your kingdom works. como esta regra do seu reino funciona. I pray, Lord, Eu te peço, Senhor, that you will convict us instantly que o Senhor nos convença instantaneamente if we say or do anything wrong, se dissermos ou fizermos qualquer coisa errada, so that we can deal with it. para que possamos lidar com aquilo naquele instante. And I pray that you will help us E eu peço que o Senhor nos ajude to live by that royal law, a viver de acordo com a sua lei do reino, so that when these things happen in our para lives, que quando essas situações se levantem nas nossas vidas, that your mercy que a sua misericórdia can triumph over Satan's judgment. triunfe sobre o jugo de Satanás na nossa vida. And I thank you for it. E eu te agradeço por isso. In Jesus' Em name, nome de Jesus. amen.